Começando a parte 3, pessoal, vamos falar então da cidadania no Brasil, né? Bom, o que nós podemos ter, então, relacionado à questão brasileira, que nós podemos analisar? Primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mente é o seguinte: não necessariamente o Brasil seguiu o mesmo caminho que outros países. Como eu tinha dito um pouco há uns minutos atrás, ainda nessa aula, o caminho perfeito dos direitos, né, segundo, ou pelo menos o modelo inglês, seria primeiro direitos civis, políticos e, por fim, direitos sociais. Contudo, no Brasil, essa sequência não foi necessariamente igual a esses países. Ou a este país, no caso, né, se referindo à obra do Thomas Marshall, Cidadania e Estado Social. Ele foi um caminho mais tortuoso, mais lento. Nós tivemos direitos sociais ao longo do século XX, mesmo em ditaduras como a do Getúlio Vargas, no Estado Novo, ou na ditadura militar, tá? Então, no Brasil, tem um livro muito, talvez, um dos mais importantes na minha avaliação, sobre a história da cidadania no Brasil, que é Direito e Cidadania, do José Murilo de Carvalho. Este livro ele acaba sendo uma leitura imprescindível para quem quer se aprofundar mais ou entender mais esse processo histórico de evolução da cidadania, tá? Pelo autor ali citado. Acredito que seja um livro mais ou menos do final da década de 80, por ali, tá, pessoal? Eu não me lembro exatamente a data dele. E o que vai nos mostrar esse livro? Vai mostrar justamente essa lenta evolução, esse caminho tortuoso, esse caminho difícil. Como é que começa a história da cidadania no Brasil? É difícil a gente ter um marco histórico, mas geralmente a gente coloca que algumas leis de proteção social, ainda antes da abolição da escravatura, vejam bem, isso eu quero que vocês mentalizem comigo, tá? Quer dizer, se, professor, teve então algumas leis de proteção social antes mesmo da abolição da escravidão, significa que alguns eram cidadãos e outros não, correto? Exatamente. Obviamente, ainda quem era escravo não era cidadão, não preciso nem comentar isto. Mas isso eu só quero que signifique, tá, como um exemplo histórico importante para vocês notar que nem sempre existiam alguns direitos, se ele não for universalizado, ou seja, se ele não for para todas as pessoas, significa que algumas pessoas ainda não estão na condição de cidadania. Então essas primeiras leis foram as caixas de socorro, que era para financiar funeral, financiar se alguém perdia um braço, coisa do tipo, tá, pessoal? Lá no final do século XIX, ainda muito ruim, né? Ainda de uma maneira muito específica para algumas categorias, geralmente o pessoal da ferrovia, os ferroviários, ok? Que realmente sofriam muitos acidentes de trabalho, vocês imaginem trens a carvão no século XIX. O ordenamento, que a Célia Keternetsky, que é a leitura que eu proponho para vocês, ela fala em 3 momentos, mais ou menos, no século XX. O bem-estar corporativo, que começa em 1930 com o Estado Novo e vai até o golpe militar em 64, o chamado universalismo básico, que é justamente no período da ditadura militar, e o pós-88, que ela chama de universalismo estendido. Vejam como ela se refere ao estado de bem-estar social brasileiro, à cidadania no Brasil. Por que então ela fala nesse bem-estar corporativo e depois no universalismo básico? O que é a cidadania regulada? O que é isto, professor? Cidadania regulada é um conceito de Vanderlei Guilherme dos Santos, né, falecido cientista político, um dos mais conhecidos de história política brasileira. E ele vai nos dizer o seguinte: bom, ali pela década de 30, só poderia apresentar reclamações trabalhistas se tu é sindicalizado. O que é a cidadania, então, regulada? Nada mais é a necessidade de estar atrelado a uma corporação para ter direitos garantidos. Vocês já sabem disso, vocês já viram isso em algum momento. Quando vocês viram, por exemplo, algumas categorias profissionais que têm direitos, por exemplo, de saúde diferenciado, é mais ou menos
nesse sentido que o autor quis mostrar. Ou seja, para ter uma ideia, hoje todo mundo pode apresentar reclamação trabalhista, correto? Naquela época tu tinha que ser sindicalizado e às vezes sindicalizado dentro de um sindicato específico, de uma corporação específica. Quando eu falei estado de bem-estar social ali no vídeo anterior, do welfare state conservador, é um pouco isso, tá? Esse regime varguista nos leva a isso. Depois, na outra aula, a gente vai falar um pouco mais sobre Vargas, sobre um pouco mais de história política brasileira. Porque justamente tu tá tu tem que ter a necessidade de estar atrelado a uma corporação. O corporativismo, alguns países têm essa tradição política. Mas as coisas vão evoluindo para um universalismo básico, segundo a Célia Kertenetsky, tá? E durante a ditadura militar nós temos alguns programas. Nós temos a criação do FGTS já em 66, tá? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que substitui a estabilidade no serviço privado. Sim, já existiu estabilidade no setor privado brasileiro. Então esse fundo ele é uma substituição à estabilidade. O PIS, né, o Programa de Integração, em 1970, e o Pró-Rural em 1971 são alguns exemplos de políticas criadas nesse meio tempo. Então, de certa forma, houve uma certa evolução, mesmo na ditadura militar, e é isso que eu gostaria que vocês guardassem. Professor, então nós não tínhamos direitos políticos como votar para presidente, como ter mais partidos políticos, porque a ditadura militar não permitia, só permitia MDB e Arena, nós falaremos disso mais tarde. Mas ao mesmo tempo o senhor está nos dizendo que existiam alguns direitos sociais que foram criados. Sim. Isto, inclusive, é uma questão negativa que fica da cultura política brasileira, porque muitas vezes a cultura política brasileira associa que, mesmo sem os direitos políticos e civis, que nós teríamos que ter a garantia para sermos cidadãos plenos, adquirindo direitos sociais. Vou dar um exemplo, só com uma provocação para vocês. Um auxílio emergencial, por exemplo. Tá bom, né? Então fica muito da cultura política brasileira uma cultura amorfa. Ativamente, politicamente amorfa, no sentido de esperar receber do Estado e não ser uma cultura política ativa. E isso vai trazer dificuldades para a concretização da democracia no Brasil. Falaremos disso nas aulas subsequentes. O que eu quero mostrar aqui para vocês? O que é isso aqui? Ali na coluna esquerda, nós temos alguns indicadores. O coeficiente de Gini, na primeira linha, de renda disponível, ele é o coeficiente mais utilizado para medir desigualdade. Essa tabela eu tirei do livro, então, da Célia Kertenetsky, que ela vai mostrar os países que têm um regime mais liberal, um regime mais conservador corporativo, e um regime mais social-democrata. O que nós podemos ver em termos de desigualdade? Nós podemos ver que, embora a diferença não seja gritante, nós temos, então, nos regimes liberais, típico caso norte-americano, rendas mais desiguais em relação, por exemplo, ao regime social-democrata e num regime intermediário, um regime conservador corporativo. Em relação à pobreza, também de renda disponível, nós temos uma pobreza um pouco maior em regimes liberais, no regime conservador corporativo um pouco menor e quase igual no regime social-democrata. Tá? Indicadores de pobreza próprios para países desenvolvidos, não são os mesmos que a gente utiliza para países como o Brasil. Gasto social como porcentagem do PIB. O que é isso, professor? Significa quanto o Estado, quanto o país gasta, né, em programas sociais. Teoricamente, quanto maior o gasto, mais bem assistida está essa população em termos de serviços sociais. Então, o regime liberal, vejam só, nesses cálculos criados, comparativamente aos outros dois tipos de regime, ele gasta menos, né? Em verdade, o Brasil, que eu saiba, gasta em torno de 20%, um pouco menos, tá? Entre 18 a 19%. É mais próximo de um regime liberal nesse sentido, como gasto social como porcentagem do PIB. Agora, cuidado, nós estamos comparando aqui países desenvolvidos com o Brasil, é complicado. Só que olhem a carga tributária, ou seja, o que paga de imposto
né, o regime liberal paga bem menos do que o regime conservador corporativo e o regime social-democrata. Então, em síntese, tá, pessoal, isso aqui são modelos teóricos que a gente pode discutir mais calmamente nos encontros síncronos, tá, que aqui a gente não tem muito tempo, mas países que gastam mais, eles tendem a dar um gasto social como porcentagem do PIB, oferecer melhores serviços e assim diminuir a desigualdade e a pobreza, como pode ser observado. Contudo, tem um custo, que é o custo de pagar mais impostos, né? Para vocês terem o Brasil tem uma carga tributária de cerca de 37% do PIB. Por isso que muitas vezes a gente diz que o Brasil é ineficiente, porque mesmo nós gastando bastante próximo ao regime conservador corporativo, nós temos um indicador, um coeficiente de Gini de 0,50, nosso país é muito desigual, tá, pessoal? Esses índices de pobreza utilizados aqui como parâmetro no Brasil seria provavelmente cerca de 25% da população, ou seja, nós temos muito mais pobres, e aí tem uma discussão conceitual do que é a pobreza, e aí a gente entraria num debate, uma aula inteira só sobre isso, não é o objetivo. E como eu disse, o gasto social como percentagem do PIB 18%. Ou seja, o Brasil gasta e gasta mal muitas vezes, né? A qualidade do gasto público é o que se debate bastante hoje em relação à questão brasileira. Para finalizar o nosso encontro, né, nossa primeira aula, eu estou aprendendo ainda a gravar conteúdos, então tenham paciência, peço para vocês. Mas então, qual que é a nossa atividade? Elaborar um relatório de 1 a 2 páginas sobre alguma política pública que vocês gostariam de comentar. Bolsa Família, FGTS, Lei Maria da Penha, por que não? Né? Não é uma política pública de dar dinheiro, mas é uma lei de proteção à mulher. Entre outras tantas, tá, que existem nos últimos 50, 100 anos, eu não vou botar uma data específica para vocês, pode ser uma mais antiga, né? Programa de o benefício de prestação continuada, gostaria que vocês dessem uma olhada. Tem várias, tá? Até pode ser uma política municipal, se vocês quiserem, né? Uma política, por exemplo, em Erechim tem uma política municipal para as mulheres ganhar um valor para amamentar seus filhos. Ok? Então é isso, tá, pessoal? Vocês são livres para elaborar essa política pública. Não vou limitar vocês no que vocês quiserem trabalhar, mas gostaria que vocês fizessem algo bem escrito. Como eu disse, isso vai estar sendo avaliado, vai ser a primeira nota de vocês. E o que eu quero que tenha nesse relatório? O porquê do programa, ou seja, por que ele foi criado, por exemplo, o Bolsa Família, né? Combate à pobreza, enfim, contextualizem essa criação desse programa, por exemplo. E também eu gostaria de um programa com um certo tempo de existência para a gente poder discutir algum pouco dos resultados, mostrar o que deu certo, o que deu errado, né, dentro desse contexto de cidadania brasileira que é a aula de hoje, ok? Então, é uma atividade simples, vai levar algum tempo para vocês pesquisarem essa política pública, relacionem com a aula, por favor, tá? A fonte é Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, e gostaria que vocês tivessem um certo desenvolvimento, ou seja, vão com calma, escrevam nas palavras de vocês, né? Escrevam com uma certa calma. Não preciso dizer que cópias de internet eu saberei, né? Um copia e cola, e essa nota será 0, porque é plágio, mas obviamente eu não espero isso de vocês, eu espero um bom trabalho. Espero então que vocês consigam se acostumar a esse tipo de aula aos poucos, né? A gente vai tentando melhorar, ok? Então, essa aula nós finalizamos aqui, a aula primeira de Formação da Sociedade Brasileira, numa atividade assíncrona. Ok, pessoal? Da aula do dia 12 de outubro. Então é isso, até a próxima aula.